Seja muito bem-vindo ao Corpo em Pauta, o canal oficial da Nagahashi. Aqui falamos sobre corpo, profissão, saúde e tudo o que envolve esse corpo no dia a dia. Eu sou César Suzuki. E eu sou o Márcio Nagahashi e hoje a convidada especial, Pamela Domingues. Seja muito bem-vinda ao canal. Ela que é apresentadora, comunicadora, empresária também. Hoje ela vai contar várias novidades aí e vai passar um pouquinho sobre como que ela cuida do corpo, como que ela trabalha, como que é esse cuidado. Então, ajusta a postura, respira fundo que o corpo já está em pauta. Pamela, gostaria de primeiramente agradecer sua presença aqui no canal e gostaria de entender que você falasse até um pouquinho para o pessoal como que o corpo influencia sua postura, sua comunicação, como que é isso para você? Olá, meninos! Uma alegria fazer parte aqui desse projeto tão especial de vocês. Deixa eu ajustar minha postura, então, para conversar com vocês. E o corpo é tudo, né? A gente fala muito que o corpo fala. Então, parte da comunicação vem do corpo, vem da postura. E muitas das posturas que envolvem a vida de uma comunicadora, de uma apresentadora, são posturas repletas de tensão. Então, ao se posicionar corretamente, eu acabo tensionando muitas vezes o pescoço, a região do ombro, a lombar. Então, acho que é por isso que eu brinco que eu sou uma pessoa cheia de dores, mas busco sempre, né, enfim, ir trabalhando para minimizar tudo isso. Ainda mais que tem que às vezes pegar o Bento no Pois colo, tem é. tudo isso, né, acaba de certa maneira sobrecarregando ainda mais. Mas em que momento da sua vida, assim, que você percebeu que o seu corpo, comunicar com o corpo, ele seria tão importante? Teve algum momento específico? Eu sou atriz, além de apresentadora, e na formação como atriz, a gente tinha aula de corpo. Então, era a aula que ensinava justamente o quanto o corpo ele se expressa. E foi muito importante aprender o movimento livre, a entender como colocar o meu corpo em diversos cenários. E eu acho que hoje eu levo isso para minha profissão, eu levo isso para o meu dia a dia. Nós levamos isso até num primeiro encontro, né, amoroso, levamos isso em entrevistas de emprego. Então, o corpo ele realmente comunica, ele passa o que a gente quer transmitir. E quando que foi assim um momento da sua vida que você falou assim, nossa, vou começar a trabalhar com o meu corpo, assim, qual que foi esse estalo que deu? Qual que foi o estopim que você sentiu? Falar, meu corpo é meu trabalho. Eu amo comunicação, acho que desde pequena. Quando eu era criança, eu fazia teatro na sala de casa para a família, cobrava ingresso inclusive, e sempre gostei muito, né. E eu acho que da brincadeira veio a profissão. Então eu entendi que o corpo era meu instrumento de trabalho, justamente quando eu entendi que o que eu amo fazer é me comunicar. Então a comunicação ela está ligada ao corpo, e o corpo está ligado à comunicação. Então acho que desde sempre eu soube que era isso que eu gostava de fazer. Tanto é que hoje é bem difícil, acho que hoje temos uma grande responsabilidade aqui, né, César? Porque ela que é uma grande apresentadora, Comunicadora e a gente comunicadora tá aqui, e, né? e atriz. E aqui nós entrevistando ela, olha a Inverter o responsabilidade, papel aqui, né, inverter o Márcio? papel, né? Então acho que por isso que é importante entender esses bastidores. Tanto é que a gente conversou muito, né, sobre questão de cadeira, de postura, até já aproveitando, falando até para vocês aqui, a Pamela é a nossa cliente também, nós que cuidamos da coluna dela, então ela passa conosco na Nagahashi, ela faz o alinhamento, faz a manutenção. Esse ano, se eu não me engano, Eu Ainda não não, ainda não fui! ainda não. É Eu que a não apareceu. vida fui. começa depois do carnaval, né? Por isso. Eu vou semana que vem. Agora uma coisa, vocês 2 estão arrasando como apresentadores. Se nós fôssemos inverter o papel e eu arrumar a coluna de vocês, eu não iria conseguir. Então parabéns, parabéns. Olha só, tá vendo que coisa? Então, eu acho que isso que é muito importante entender. A postura, o que que você quer passar? Eu acho que aquela vontade, você ficar realmente escorregada, a postura, não ter um local adequado. Até aqui, eu coloquei até para mim, a minha perna aqui, ela acaba sendo curta, então eu preciso colocar uma almofada. Essa postura, eu acho que estar centrado, eu acho que demonstra muito isso daí, né, Pamela? Demais. E você mesmo me ensinou que cruzar as pernas não é algo favorável para a coluna, né. E é difícil para nós mulheres, especialmente em frente à câmera, eu de vestido, o que fazer? Porque o correto, o Márcio me explicou, seria, né, deixar a perna, assim, mais de ladinho,
mas que na prática é uma postura difícil. Então, a gente faz o errado, mas depois tem que corrigir, né? Porque senão a dor vem. Exato, precisa corrigir, consertar, né? Então sempre tem alguém para consertar. Tem que fazer ali o alinhamento, o balanceamento, corrigir mesmo a estrutura. E o corpo, às vezes, ele tem a necessidade de compensar. Então, por que que nós cruzamos a perna? Porque desalinha o quadril. Então, esse desalinhamento, e normalmente você sempre consegue cruzar uma das pernas. Tanto é que se eu pedir para você cruzar, é estranho o movimento, porque o seu corpo compensa. E até para as pessoas ainda entender um pouquinho mais. Não é só estar na frente da câmera, você tem muito mais coisa. Agora, nos bastidores, a gente veio falando sobre receitas. Então, acho que são coisas ali, dá certo, funciona. Às vezes você precisa estar ali, né, gravando naquele momento para dar certo. Então, precisa. Como que é para você isso, Pamela? Você está, às vezes, tô aqui, liguei a câmera funcionando, para você, essa postura. Eu acho que eu tenho uma postura em frente às câmeras, e aí depois eu aprendi a regular o meu corpo. Então, quando eu estou em frente às câmeras, muitas vezes eu não estou confortável. Não estou. Eu tento estar o máximo possível, mas não significa que eu esteja da forma como eu gostaria. Mas quando eu saio do ar, eu busco justamente esse momento de ajuste. Então, eu sou apaixonada por alongamento e eu não vivo sem. Então, desde o momento que eu acordo até depois do trabalho, durante o dia, eu sou realmente aquela pessoa que para, que deita no chão duro. Eu preciso regular o meu corpo, porque eu tenho escoliose, eu tenho questões na lombar, eu tenho uma enxaqueca tensional muitas vezes, então eu preciso, né, cuidar do meu corpo. Então, alongamento para mim é algo fundamental. E atividade física, né? Eu demorei para descobrir o quanto precisamos de músculo, né, para fazer com que essa máquina gire e gire sem dor. Uma coisa que eu senti também, assim, até só recapitulando um pouquinho, que eu lembro que no nosso primeiro episódio, bate o nervosismo aqui, né? Assim, estamos invertendo os papéis hoje, então bate o nervosismo. Lógico, sua carreira hoje, onde está, eu queria recapitular agora, lá no seu primeiro episódio, primeiro programa, primeira vez no ao vivo, assim, o nervosismo, eu queria bater nesse ponto de nervosismo, porque, lógico, a gente sabe que bate uma tensão muscular, enfim, mas o nervosismo hoje, para você, você acha que aparece primeiro como comunicação na sua voz ou como um corpo para você? Corpo, com certeza corpo. Hoje em dia eu sei driblar, né, esse nervosismo na voz, então eu consigo disfarçar, mas o meu corpo não. Então eu realmente tensiono demais o corpo quando eu tô nervosa. E isso Mas faz tempo, não acontece. faz não, Pamela? Porque você tá Não, todo acostumada, não tá não, não? todo mundo tem momentos de tensão. Ah, imagina, em muitas entrevistas eu fico nervosa, quando você está num ambiente que não é o seu ambiente, de zona de conforto, eu fico nervosa. Ah, são muitos Ah, momentos. mas como atriz você Normal. esconde bem, porque olha, não sei se o pessoal de casa fala, nossa, a Pamela tá nervosa hoje, não, ninguém vê isso, não tem Então, como. ou seja, pessoal, vocês estão descobrindo hoje que apresentador também tem dor nas costas. Tem, e Tem tem dor, muita dor muita nas dor. costas. E cantor também, né. A gente vê os cantores de trio elétrico, inclusive que tem uma equipe que acompanha eles, né, porque é um trabalho que exige muito do corpo, exige muito da mente, da emoção, e aí o corpo pede socorro. Você sabe que outro dia eu fui num evento, fui convidado para um evento lá na Casa Chorão, e aí uma homenagem ao Chorão do Charlie Brown, e aí eu estava lá com o pessoal assistindo, nisso quem apareceu para dar umas palavrinhas foi o Di Ferreiro. E aí nesse dia o Di Ferreiro estava até com torcicolo. Ele pegou e falou: "Pô, Marcião, você pode me ajudar aqui? Pode vir no camarim?" Eu entrei com ele no camarim, fiz alguns ajustes, ele falou: "Nossa, que alívio, era isso que eu estava precisando, tá corrido, tal." Aí ele falou: Tá começando o ano aí, tá numa pauleira, tá muito corrido." Ele falou assim: "Realmente a gente sente muita dor, às vezes a gente vai subir." Ele falou: "Tanto que hoje eu nem vou subir para cantar, eu só vou dar algumas palavras pro pessoal aqui." E realmente é isso, as pessoas sentem dor, os bastidores têm muito isso, né? Muita dor, muita dor. Luxo do adulto é justamente ter alguém que cuide do nosso corpo, não é? É Porque isso. quem trabalha com a voz, quem trabalha com comunicação tem dor, mas não só, né? A gente senta no sofá assim também muitas Ah, vezes. A era do celular, você fica lá olhando para baixo.
por horas. E aí a tensão vem, né? Então eu acho que a tensão, ela não é exclusiva para nós que trabalhamos com comunicação, ela envolve todo mundo. Então conta um pouquinho pra gente como que a Pamela cuida do corpo. Então, a Pamela, ela faz atividade física, mas ela já fez mais do que ela faz hoje, porque ela tem um bebezinho lindo, maravilhoso, de 2 anos, né, que é o Bentinho. E aí, todo o tempo livre eu acabo dedicando a ele. Mas eu também entendi que para dedicar o tempo livre com qualidade para ele, eu preciso tirar 40, 1 hora do meu dia para fazer atividade física. Então, eu faço aeróbico e eu faço também musculação, mas eu gosto mais de exercícios funcionais. Então, eu não sou aquela rata de academia que pega peso, eu gosto mais de elásticos, eu gosto mais de um trabalho Funcional. funcional, perfeito, que eu julgo mais delicado, assim, Uhum. para fazer essa máquina funcionar. Então eu faço isso, eu visito vocês, não é? Sempre que eu posso, eu visito na Garrache. É sempre um prazer, né, cuidar, e foi até uma questão que você trouxe mesmo, né, que você tinha um pavor, né, se você puder contar até um pouquinho o seu histórico com a quiropraxia, ela tem, César, até ela tinha meio que um pavor, tanto que o Uhum. convite, para ela vir na Nagahashi, ela ficou meio Eu acho que relutante, a né? Pamela e meio mundo, né, Márcio? Se for ver, porque todo mundo tem, né? Muito medo eu tinha, porque eu acho que o que estava no meu imaginário, que era a quiropraxia, era chegar na clínica, era sentar, e aí, no mesmo minuto, o profissional começar a me instalar, de uma forma, enfim, sem preparo. Quando eu conheci o método de vocês e entendi todo o caminho que leva até esse estalo, que o estalo é parte da sessão, ele não é a sessão. Então, iniciando com a massagem para soltar esse corpo e depois entendendo o que precisa ser instalado. Então, eu percebi que não era tão assustador. Vocês instalam o necessário, não saem instalando só por instalar. E aí eu perdi o medo. Olha que bom, tá Ainda vendo? bem, né? Não Essa barreira do É. medo que as pessoas têm, né? Todo mundo acha que vai chegar lá e vai fazer muito barulho, vai torcer, Torcer o que vai pescoço. quebrar, que vai gerar problemas, que vai. Não, mas eu já vi casos que teve AVC, que teve problemas, que a pessoa ouvir casos. E aí, exatamente isso, a gente tenta trazer o inverso, o contrário, o quanto que a pessoa se sente bem. Como que você entrou e como que você saiu? E você consegue resumir como que você entrou e como que você saiu ali de uma sessão? Olha, Como eu me que é para lembro da você? primeira sessão, que foi uma sessão que você até desenhou na lousa, né, e me mostrou o número de vértebras que Vértebras. você Isso, colocou no lugar. Eram inúmeras, se eu me lembro, eram mais de 15, foi algo assim, exato. absurdo, absurdo. Então eu cheguei com muita dor, com muita tensão, e eu saí com uma sensação de estar flutuando. Eu acho que foi isso, assim, porque não foi só o meu corpo que ficou bem, parece que tirou um peso das minhas costas, da minha cabeça. Foi realmente uma sensação de bem-estar. E eu sou muito adepta a diversos métodos de relaxamento. E o que eu gostei muito da técnica. Nossa, você viu só? A apresentadora também bola, tá? Também bola. E o que eu gostei muito da técnica de vocês é que ela é duradoura. Então eu me senti bem no dia, mas durante a semana, durante os próximos dias, eu continuei bem. Então isso foi muito especial. E aí quando eu retornei, né, acho que foram 15 dias depois, não tinham mais 15 vértebras fora do lugar, né? O número tinha caído muito. Então, Exato. prova de que realmente é um tratamento que vai corrigindo, né, essa postura e Exato. fazendo com que o corpo entenda uma forma melhor para ele de funcionar. Até porque você foi também uma boa aluna, eu acho que até aproveitando, porque procuramos sempre, né, César, fazer Orientar. orientações, Isso. orientações de posturas, hábitos posturais, atividade física, qualidade do sono. E até entrando nesse assunto, a questão emocional e mental, ela reflete muito, porque o corpo fala. O corpo ele reflete muito isso. Então eu gostaria até de entender. Eu sei que o seu marido, ele é especialista nessa parte de psicologia, Fernando. Isso, O Fernando. Fernando, ele é psicólogo, então acho que essa parte mental reflete muito nas dores. Tanto é que nós falamos muito isso, o corpo fala. E hoje eu coloco quase que 80% das dores, ela vem do lado emocional.
você pode estar com 20% é físico, o restante emocional. Então, eu gostaria que você até comentasse. E no momento até, quando você tem dor, essa parte de reflexo, você sente que muda a sua performance depois, o seu dia muda? Claro que o alinhamento faz parte, mas essa questão emocional, entender da onde que vem essa sua dor? Com certeza. Aos finais de semana nós temos menos dores, não temos? Porque estamos o quê? No momento de lazer, mais relaxados. Então, eu concordo plenamente com o que você disse. A dor, ela vem muito da tensão, ela vem da responsabilidade, da cobrança, do medo. Tudo isso causa dor, tudo isso tensiona o corpo. Então, quando você aprende, né, a lidar também com o emocional, você vai viver melhor com menos dores. Aos finais de semana nós não sentimos tantas dores, porque é momento de lazer, de passear, de ir ao parque, de estar mais com os filhos. A gente nem se lembra, né? Mesmo talvez sentando errado no sofá, você tem menos dores do que num dia que você trabalha e está sobrecarregado. Então, sim, quando eu estou em uma semana sobrecarregada, eu tenho mais dores. Quando eu consigo alinhar melhor o meu emocional, eu tenho menos dores. E meu marido é psicólogo e trabalha também com mindfulness, que fala justamente sobre isso, sobre essa união de corpo e mente, né? Nós somos uma máquina que tem todas essas engrenagens para funcionar. Não adianta só você cuidar do corpo e não cuidar da mente. A dor vai aparecer da mesma forma. Mas, Pamela, hoje em dia, pelas mídias, o jeito que tá, né, digo, o mundo, né, conectado. Mas você acha que hoje as pessoas estão mais preocupadas com o físico, a parte corporal mesmo, ou a aparência? Eu acho que hoje em dia as pessoas elas seguem preocupadas com a aparência, mas eu acho que hoje em dia elas também têm muita preocupação com esse equilíbrio de saúde mental e saúde física. Eu acho que nunca se falou tanto sobre esse assunto. E eu acho que qualquer pessoa que tenha experimentado buscar dias de equilíbrio percebe que isso é qualidade de vida. E qualidade de vida, eu acho que é a nossa moeda mais valiosa. Não tem preço. Não tem preço, é isso que a gente busca. Não é uma conta bancária cheia de dinheiro, queremos isso também, mas se você não tiver saúde física e emocional para aproveitar a vida, nada faz sentido. Então eu acho sim que hoje em dia nós falamos mais sobre isso e que as pessoas estão mais interessadas também, em buscar esse equilíbrio. Aproveitando até esse ensejo que você trouxe para nós, hoje você, não sei se hoje, para mim ainda é novo eu ver você tem uma empresa, você tem o pijama ali, você está trazendo esse conceito que realmente eu acho que é isso. Eu morei no Japão as pessoas às vezes elas têm o hábito até de ir de pijama num restaurante. Aqui, se você entrar num restaurante de pijama, você é visto como um maluco. Lá eles vão, às vezes, de pantufa. Então, eles têm utilizado muito isso. Eu tenho visto muito nas redes sociais, você até colocando que ela tem uma marca, tá, gente? Ela até vai falar sobre a marca aí. Acho que esse mundo de empresarial também não é fácil, esse momento que você tá. Então, isso traz também para você um medo, uma certa dor, quando você vê, poxa, eu preciso fabricar, eu preciso vender, eu preciso trabalhar, porque a vida do empresário, ele não é fácil. Então, como que é esse momento para você? Eu acho que a vida do empresário não é fácil, e eu também acho que a gente tem que entender que trabalho é trabalhoso, não é? Não só para o empresário, mas para todo mundo. Então, o trabalho vai gerar desgaste. Não tem jeito. Se trabalho fosse só prazer, ele chamaria final de semana, ele chamaria, Fácil. não é? Sorvete, não é? Sorvete gelado, mas não, ele é trabalho. Então, ser empresária não é fácil, é um universo novo que eu entrei. A minha marca chama Pijampan, inclusive, que é uma marca de pijamas que nasceu da minha maternidade. Eu percebi o quão gostoso é ficar em casa de pijama, mas você quer um pijama que vista você de uma forma confortável, mas também que não tenha transparência, que não tenha decote profundo, que seja fácil para amamentar. Então foi assim que nasceu a marca, de uma necessidade minha, porque eu comprava meus pijamas importando. O tipo de pijama americano que eu gosto, com botões frontais, não era tão fácil de achar aqui nas estampas divertidas e coloridas, então eu criei a marca. Não é fácil, porque vai além da minha expertise, eu sou comunicadora,
Então, vender eu sei. Agora, fabricar já é mais complexo. Entender prazos, tecidos, Tem todo o conversar processo, com né? fornecedores, tudo isso é estressante, tudo isso dá dor nas costas, mas também traz muita alegria, né? Quando você vê o produto pronto, as pessoas usando, gostando. Então, é isso, é trabalho. A gente espera, então, que a empresa prospere, que cresça muito, que dê muita dor de cabeça, que doa muito, né, Márcia? E aí ela vem pra gente. Pronto, combinado. Acaba Gostei. sendo essa troca, né? Acaba exato. sendo muito isso. Todo mundo compra, entra lá, procura pelo site da Pamela, vai, compra pijama, compra esposa, compra todo mundo. E aí, ó, prospera e vem pra gente, né, Márcia? É melhor assim. Gostei da É, proposta. é todo um ciclo, né? Todo um ciclo que acaba tendo esse ciclo, essa barreira que nós falamos muito, barreira do medo, da insegurança, igual tivemos pandemia, tem questões políticas, tem Copa do Mundo, então as pessoas ficam nessa correria. E quais mudanças você teve para você melhorar a sua qualidade de vida, o seu bem-estar? Teve alguma mudança, alguma coisa que você fez de Divisor de diferente, águas. que trouxe algo assim, agora eu tenho uma qualidade de vida, eu tenho um bem-estar. Hoje eu estou bem, eu estou na minha melhor fase de vida. Eu sou uma pessoa muito ansiosa e eu demorei muito tempo para buscar ajuda. Depois que eu busquei ajuda, e sim, a ajuda significa que hoje eu tomo um medicamento para ansiedade, faço terapia e conheci meu marido que trabalha com mindfulness. Então foram vários pilares que me mostraram como estar hoje aqui com vocês. Então eu estou neste momento presente pensando nessa entrevista, não lidando com o que eu tenho que fazer depois ou com o que eu fiz antes. Isso é mindfulness e isso realmente foi um divisor de águas para mim. Então eu acho que entender que eu tinha essa deficiência mesmo, essa questão com ansiedade que eu não conseguia lidar de forma sozinha, por mais que eu fizesse atividade física, buscasse respirar, as técnicas que nós conversamos. Eu precisava realmente de medicamento, então hoje eu tomo, e isso para mim foi um divisor de águas. Remédio sozinho não funciona, mas para muitas pessoas ele é necessário. E aí, somando isso a mudanças de hábito, então hoje eu realmente paro e faço uma coisa de cada vez. Então, todo dia de manhã, não importa a minha agenda, eu tiro algumas horas para ficar com meu filho. E quando eu digo ficar com meu filho, é ir para o chão e ficar brincando com o Bento. Então, assim, lá estou. E isso é qualidade de vida. Eu acho que é a gente conseguir fazer uma coisa de cada vez e fazer bem feito. Ah, mas eu não tenho tempo, não tenho como ficar 2 horas, não cabe. Tudo bem, fique 10 minutos, mas fique, né? Fique fazendo aquilo que você se dispôs a fazer. Porque a gente, muitas vezes, não faz. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo e não coloca nem um pouco de energia para fazer a atividade que você se propôs a fazer. Então, eu acho que isso foi um grande divisor de águas para mim. Eu acredito que hoje as pessoas terem qualidade de vida é o que as pessoas falam muito. Hoje você trabalhar perto de casa, hoje você às vezes trabalhar em casa, hoje você ter esse momento para o seu filho, hoje você ter um momento de casal. Eu acompanho você nas redes sociais, então eu vejo que você tem um momento do casal. Como é que você chama até? Vale Night. Vale Night. Eu acho que isso é muito legal. Acho que até se formos falar, dar um programa aí, mas aí tem que convidar o marido dela. Inclusive, até aproveitando, tô convidando seu marido para ir lá na Nagahashi, lá, ó, tá vendo? Fala para ele que a gente vai com bem devagarzinho, com calma, não vai ter muito barulho, mas para cuidar, porque realmente eu acho que isso, cuidar do corpo e da mente, integrar isso daí, isso aí é muito importante. E eu vejo muito nas pessoas que seguem você, as pessoas, até muita gente até vem até na clínica e fala assim: nossa, Márcio, eu sou fã da Pamela Domingues. Olha, ela é muito humana, ela traz muito isso, ela mostra muito esse bastidor. Até novamente agradecendo você estar aqui, você contando. Eu acho que ela é isso, tá? O que vocês estão vendo aqui, os bastidores, ela é isso, É é uma igual, é a pessoa, mesma coisa. ela é uma pessoa humana, porque às vezes as pessoas falam assim: nossa, a pessoa ela tá ali na TV, ela tá ali, ela é gigante na Personagem, internet, cria um personagem. acaba tendo aquela barreira. Como é que ela é? A minha mãe mesmo perguntou: manda um beijo pra ela, como é que ela é? Eu falo: ela Como é sua muito mãe chama? Ana Lúcia. Beijo, Ana Lúcia! Aí, tá vendo? Minha mãe ia falar assim: nossa, eu sou muito fã dela, ela é muito legal, eu sigo ela, acompanho. Eu falei: mãe, eu tenho que comprar o pijama dela agora, tá vendo? Então, é tudo. Eu acho que isso é importante, ver que
existe um lado humano. As pessoas, acho que a internet quebrou muito isso, né, Pam? Eu acho que sim. Eu acho que a internet ela virou a nossa possibilidade de um Big Brother pessoal. E muitas pessoas usam isso para o mal mesmo, né? Mostram só um recorte da vida. Na internet, você sempre verá um recorte, não tem como, né? Você mostrar tudo que você é. Só que hoje em dia muitas pessoas elas prestam um desserviço como influenciadores, porque elas mostram um recorte que só causa ansiedade no outro, tristeza, culpa. E como isso também me faz mal, como espectadora das redes sociais, eu decidi fazer o inverso. Então, mostrar realmente vida real. É claro que eu tenho luxos, eu tenho privilégios, mas eu também tenho perrengues, eu também tenho dores, eu também tenho questões. E eu compartilho tudo, tanto o lado bom quanto o lado ruim. Acho que isso aproxima, acho que isso também presta um serviço para mim, porque a quantidade de experiências que eu recebo dos outros também me fortalece, me faz bem. Então é uma troca genuína que eu faço nas redes e que eu recebo muito mais do que eu ofereço. E é muito legal isso de ver no dia a dia, porque a gente fala, nossa, olha, é status, olha, mas não, a gente quer ver o perrengue, a gente quer ver o dia a dia mesmo, falar assim, nossa, o que que ela vai fazer, como que vai ser, né? E aproveitando a deixa aqui, eu quero saber, o corpo já te traiu? Assim, está num programa, não sei se é ao vivo ou gravado, enfim, mas, nossa, bateu aquela dor e precisa estar aqui encenando, ou uma cãibra, ou uma crise de riso e não conseguiu voltar. Conta um pouquinho pra gente disso aí, por favor. Já me traiu muitas vezes. Imagina só, eu trabalhei na TV Gazeta por 20 anos. Programa ao vivo, eu tenho mais de 15 anos de experiência, ou até os 20, né? Porque eu fiz ao vivo em estúdio, reportagem, link. Então, ao vivo é algo que faça com que você seja obrigado a estar lá, né? Custe o que custar. Eu já trabalhei travada no pescoço, de ter que virar em bloco, assim, ó, sabe? Ai, estalou, tá ouviram? Ouvi isso aqui, fez um crack. Então, assim, sabe, de trabalhar em bloco, desesperador. Já tive crise de riso também ao vivo, desesperador. Quando a gente fala em crise, é crise do tipo que você não consegue parar de rir, né? Já tive cãibra ao vivo de levantar. E aí, eu acho que, da mesma forma que nas redes sociais nós falamos muito sobre a humanidade, isso também cabe na televisão. Eu tive cãibra e falei, estou com cãibra, com licença, levantei. Eu estava toda travada. Então, meu corpo já me traiu muito, muito. O pessoal gosta de ver isso, né? Porque, não sei, eu sempre falo pro Márcio, a gente posta conteúdo, fala sobre coisa interessante, enfim. Nossa, no pessoal, mas posta um Saiu uma bastidor, dancinha, né? Saiu uma É. dancinha, um uma bastidor, escorregada, umas nossa, coisas isso aí assim. viraliza, o pessoal gosta, então o Gosta. pessoal gosta de ver isso, né? E aí, uma pessoa, uma figura pública como você, fala assim, nossa, mas será que acontece? Acontece e é muito legal de ver isso, não, né? Lógico, mas assim, é legal de falar, nossa, é gente como a gente, né? Então, postar isso, eu acho que no dia a dia faz total diferença, assim, nossa, é muito bom de ver, né? É pertencimento, né? Somos humanos, a gente quer olhar para o outro e falar: "Ai, eu também faço isso, eu também sinto Eu isso, também tenho, não né? é? Eu também tenho". Então, acho que é por isso que a gente gosta. Mas até aproveitando, falando sobre isso, eu acho que a televisão, a comunicação mudou muito, né? Depois que apareceram, todo mundo tem o celular que Uhum. grava, que filma os bastidores. A comunicação tá mudando muito, porque até então não podia acontecer, tinha aquele, vocês têm o ponto eletrônico ali, respira, controla. Nesses 20 anos, como que você vê hoje? Hoje você pode falar isso no ar, na época você não poderia. Teve produtor que falou para você, olha, disfarça, respira, vira a câmera para outro. Mudou muito isso? Muito. Quando eu comecei no Best Shop TV, que era um programa de vendas que não existe mais, nós tivemos um episódio de incêndio no estúdio. Incêndio. Era um cenário grande, aí tinha a sala, tinha o quarto, tinha a cozinha. A cozinha pegou fogo. Bombeiros entraram. E eu estava no ar, ao vivo. E eu tive que continuar no ar, ao vivo. Então ninguém falou a verdade, do tipo, olha, tá pegando fogo, que seria algo que as pessoas até ficariam, né, em casa, meu Deus, tá pegando fogo. Não tinha isso. E eu acho que hoje em dia não, hoje em dia, se fosse esse episódio hoje,
com certeza, ó, tá pegando fogo, gente, 1 minutinho, ó, o bombeiro entrou. Mostraria, né, tudo Mostraria. acontecendo. Então, eu acho que mudou demais. E mudou por esse caminho de rede social. Há 20 anos nós não tínhamos, né, ou não consumíamos como nós usamos hoje as redes sociais. Então, eu acho que um pouco dessa comunicação mais espontânea, mais humana, que nasceu nas redes sociais, foi também para a televisão. E nós, como telespectadores de redes sociais, também queremos isso, né? Essa naturalidade na TV. Então, eu acho que essa migração aconteceu por conta da internet. E você acha que hoje em dia as mídias estão sendo mais aliada ou inimiga hoje do nosso dia a dia, assim, da sua vida? Porque hoje as redes sociais faz parte da sua vida, né? Os quadros que você põe. Você acha que está sendo o quê, mais ou menos? Eu acho que quem não sabe usar bem a rede social tem ela como um mal na vida. Eu acho que a gente tem que dosar muito esse consumo, escolher muito o que a gente assiste, porque sim, a internet causa ansiedade, a internet ela entristece, mas da mesma forma que ela traz muito bem. Então tem informação de qualidade, tem conteúdo relevante, tem entretenimento. Então a culpa não é da internet, é do uso. Então a gente tem que aprender a usar corretamente as redes para ter o benefício que elas oferecem, porque elas são incríveis. Eu produzo conteúdo e também consumo, mas eu limito o meu consumo, porque se eu desvio um pouco, eu não fico bem. É muita disciplina, né? Tem É que muito- ter disciplina até muita disciplina. nesse consumo. Hoje eu adotei um hábito que eu procuro não levar para o meu quarto o celular. Então, e aí quando eu atendo jovens, adolescentes, os pais entram junto comigo. Antes de eu entrar na sala, eles falam assim: Márcio, o meu filho está muito ansioso. Você vai trabalhar alguns pontos de acupuntura nele. Até aproveitando, ó, vamos lá, utilizar a acupuntura para tratar você, hein, Pamela? Já tô falando. E sim. aí os pais já pedem para mim: Márcio, tem como você pedir para ele? O meu filho, ele dorme com o celular, tanto é que às vezes eu entro no quarto, o celular cai no rosto dele. Então você tem como você pedir para ele 10 horas da noite parar? Falei assim: eu tenho como orientar, porque eu não vou estar com ele. Então eu consigo orientar. Hoje você vê muito isso. Como que é para você produzir conteúdo? Você tem uma rotina, um planejamento? Como que é isso também para você? Essa parte de toda hora você tem que postar, olhar conteúdo, responder pessoas, os haters. Como que é isso para você? Olha, eu gostaria de te dizer que eu tenho um planejamento maravilhoso, mas não é verdade. Eu um dia terei. é a Eu um dia terei. Eu hoje em dia sou daquelas que cria a receita hoje e posta hoje. Eu não tenho frente, que é o que nós chamamos, né? Que são vídeos salvos, que é algo maravilhoso. Eu já tive, mas com a loucura, a correria do dia a dia, no momento eu não tenho. Então eu produzo e posto. O que eu tenho feito por mim? Eu tenho consumido menos, então eu tenho produzido mais e consumido menos. E isso envolve sim, nessa interação com o público que é triste, porque é tão gostoso conversar, né, com quem acompanha, mas eu converso um pouco e saio. Porque antes eu tinha uma meta de ler todos os comentários e aí eu passava o dia inteiro grudada no telefone. E quando você responde, o outro também responde. E aí essa comunicação segue. E não tem fim, né? Não tem fim essa conversa com milhares de seguidores. Então eu tenho limitado esse consumo, essa interação, mas a produção ela não me faz mal. Mas eu busco aos finais de semana também limitar essa produção. Stories é mais fácil de fazer, é mais rápido. Mas a produção de Reels, que envolve, né, edição, porque se deixar eu faço todo dia o tempo inteiro e aí não existe férias. Você não para. Porque nas férias é quando você quer produzir mais, porque é tudo novo e bonito. Mas é trabalho, né? As pessoas que consomem, elas acham, nossa, que vida boa, mas é trabalho, dá muito trabalho tocar, né, esse mundo digital. Então eu busco dosar. Não é fácil, mas eu tento. Hoje você falou que tá se policiando nesse sentido, né? Mas assim, todos os comentários que o pessoal, fãs, enfim, comenta assim, você que lê e responde, não tem produção, não tem ninguém por trás? Nada. Tudo o que eu faço nas redes sociais, tudo desde sempre, tá?
100% sou eu que faço. Então isso significa que sou eu que gravo, eu que gravo. Eu coloco a câmera, o tripé. O Mozi, meu marido, Fernando, Mozi. maravilhoso psicólogo, ele também é meu cameraman. Ele me ajuda. Eu já tive no passado uma estagiária logo no início, mas hoje em dia eu não tenho mais. E eu que edito. Eu edito 100% do conteúdo. Edição eu adoro. É meu momento assim de... É tão bom você encontrar no trabalho algo que te relaxe. Editar me faz bem, eu gosto. Então é terapêutico. Não é terapia, mas é terapêutico. Mas e a ansiedade? Como é que fica nessa hora? Não, a edição não me deixa Não te ansiosa. deixa ansiosa? Não me deixa. O que me deixa ansiosa é quando eu tenho uma ideia e aí eu tenho que executar essa ideia. Até eu entender que eu já comprei os ingredientes da receita, já gravei, até tirar a ideia de mim, eu fico um pouco ansiosa. Mas depois que ela já nasceu e é só editar, nossa, é delicioso. É igual pousar avião. Eu tenho medo da decolagem. Do pouso eu adoro. Gosto muito. Então... eu faço 100%. E eu que respondo, eu que interajo. Então, por isso que eu aprendi a dosar, para que eu não fique o tempo inteiro, né, 24 horas colada. E as pessoas, muitas pessoas entendem, mas muitas falam, você não responde, eu respondo. Você demora. Mas é isso, eu sou humana, eu não sou uma máquina. Então, para quem tá assistindo aí, ó, quer mandar uma mensagenzinha pra Pamela, mande. Até minha mãe aí, ó, se quiser mandar uma mensagem, elogiar, elogia. Minha mãe até falou assim, o Mozi vai junto? Eu falei, não, dessa vez eu sou a Pamela. Então, isso é importante, isso é gostoso, as pessoas querem saber com quem eu estou falando, como que as pessoas respondem, outras pessoas respondem. Já aconteceu até alguns momentos também, outras pessoas responderem por mim, só que eu comecei a perceber isso, não era muito humano. Hoje, apesar da tecnologia, hoje ninguém quer falar com robô. As pessoas querem falar com outras pessoas. Com quem está falando? Hoje a minha equipe eu trabalho muito isso. Eu falo assim, com quem que eu estou falando? Então eu respondo, é uma minha fulana, é ciclano. Então eu preciso saber com quem que eu estou falando. Então acho que isso é muito importante. Outra dúvida que eu tenho é você, que realmente, igual o César falou, muito conhecida, muito famosa, está sempre na mídia. Teve algum produto, algum convite que você foi e não gostou e pediram para você postar e você não repostou? Tem. Na verdade, eu antes de aceitar um convite, eu estudo esse convite, para que não aconteça uma situação como essa, né. Então desde sempre, até mesmo esse mundo de internet, as pessoas elas sempre querem te presentear. "Ai, posso te mandar um presente?" Mas não é um presente se você precisa, divulgar. Então até aceitar um presente hoje em dia, a gente tem que tomar cuidado para que esse presente faça sentido, né. Eu não quero compartilhar com as pessoas algo que não faz sentido para mim. Mas no início, acho que mais no início, hoje em dia eu sou mais cuidadosa, a experiência faz isso com a gente, né. Mas no início sim, eu já visitei restaurantes que eu não gostei e que eu não quis compartilhar, e eu já vivi experiências que também não funcionaram para mim com profissionais da saúde, então já vivi. Hoje em dia não mais, hoje em dia eu já sei, analisar bem esses convites para que isso não aconteça. Fica uma situação desconfortável, né? Muito. Então é chato mesmo, mas as pessoas às vezes falam, não, como você falou mesmo, não é um presente, é uma troca, na verdade, né? Exato, é uma Então é uma troca. troca, então é uma via de mão dupla que você fala, tô te dando, mas me ajuda aí, né? E a meio troca tem que ser complicado. legal para todo mundo, né, Exato. para as 2 partes essa troca. Então, não faz sentido eu aceitar essa troca se não vai ser bom para mim, muito menos para quem me acompanha, né. Eu, E te- o- eu, tenho- Você tem outra dúvida? não, porque eu queria saber bastidor, né? Eu venho pra fazer bastidor, na César verdade, né? quer saber a curiosidade. É O César sempre gosta assim. de fofoca. Todos os Mas episódios quem é que não fofoca. gosta de Exato. fofoca, Fofoquinha. é a gente? melhor parte, É a né? melhor parte. Não, eu quero saber bastidores. Bastidores. O Márcio comentou do de Ferreira aqui, ele comentou já uma vez com a gente que o baterista tem uma pessoa específica, o guitarrista tem o seu também. A preparação antes seja um programa ao vivo, enfim, ou que você estava fazendo, assim, tem alguma preparação que você fala, não, é um hábito, e fala, não, antes de entrar eu preciso fazer isso, tem alguma coisa que você fez, uma preparação, me conta por aqui um pouquinho do bastidor. Na TV, tem toda uma preparação, né, que envolve vários profissionais, de estudar pauta, como vocês estão aqui hoje com a pauta de vocês, isso existe. Preparação minha é
é justamente esse estudo, né? Entender sobre quem eu vou conversar, vou entrevistar. Eu sempre tomo um café. Então, na TV, eu sempre tomo um café antes de entrar no ar, justamente para ficar com mais energia. E aí, nas redes sociais, a preparação aí ela envolve tudo. Já que sou eu que faço tudo, eu tenho que fazer absolutamente tudo, inclusive cuidar da parte técnica, microfones, câmera, pauta, receita. Muitas pessoas me perguntam isso. Ah, é você que faz as receitas? Sou eu que faço as receitas, por isso que eu faço receitas fáceis, não é? Porque eu não sou uma culinarista, eu sou só uma cozinheira amadora, mas sou eu que faço tudo. Então, depende do meio, seja TV, seja internet, tem uma preparação diferente. Mas pro corpo, teve algum que você faz assim, ó, tipo, ai, Algum ritual, né? o Algum Arley, ritual. ele comentou aqui com a gente que ele precisava fazer alongamento, porque como o ventriloquismo tinha cãibra, então ele falou, preciso fazer, porque senão tenho cãibras. Tem algum do corpo específico que Eu você fez? estalo as costas, mas não como vocês. Olha aí, Olha mano. É que eu tô Ai, de tá vestido e vendo? aqui não tem espaço, porque senão eu estalaria. Eu fazia isso até no meio do programa, no meio. Eu já fiz isso na rua, em Deitar no chão? reportagem. Deitar Eu no deito chão no mesmo? chão, é que o meu na hora estalo, deito no chão, e aí eu, sabe, aquela Joga o quadril. viradinho, né? né? viradinha, De lado, viradinha e também sentadinha. Ai, quase desmontei o cenário. Estalo assim, sabe? Então, eu faço isso que Em nem qualquer vai lugar, se precisar. acabar aqui nesse minuto, eu vou querer fazer isso assim que acaba. Sempre, sempre, sempre. Eu sou viciada, na E principalmente verdade. que era, né? Programa ao vivo, 2 horas? 2 horas? Quase 4. Já Quase foram 4. Quando eu 4 horas. saí, eram 3 horas e meia. Nossa, Então, 3. um programa muito, muito E às longo. vezes o sofá, a cadeira, ela não tem uma ergonomia correta. Não tem. E como que era isso para você hoje? Como que você coloca essa questão para você? É muito importante? Você tem algum... você pede para trocar, às vezes, porque tem muitas vezes questão estética, né? Tem, que nem, ó, eu tô com o corpo voltado para essa câmera, que é a câmera que vocês estão me vendo. Só que vocês estão aqui, certo? Então, como seria confortável se eu estivesse assim? Certo. Nós faríamos isso numa roda de conversa, mas se eu ficar assim, como é que eu falo com vocês? Eu tô de lado. Então, por isso eu tenho tantas dores, porque não é confortável. Não tem como, a estrutura não é confortável. Porque você de casa precisa me ver e vocês também. Então, não tem muito o que fazer. Deixa uma dica, então, para quem está assistindo aí, vai gravar vídeo. Qual a melhor postura? Como que a Pamela ela vai indicar uma melhor postura, uma forma boa de gravar, que mostre que realmente o que eu estou gravando, o que eu estou falando, tá colocando energia, tá sendo legal, tá sendo bom? Para mim, eu acho que a forma mais confortável é em pé. Eu me sinto mais confortável em pé do que sentada. Porque sentada é isso, você precisa estar com uma postura, você não pode desmontar. E aí é difícil, né? Por mais que a gente coloque um travesseiro, uma almofada, busque cadeiras duras, essa que vocês colocaram é perfeita, inclusive, porque quando o assento é firme, é muito mais confortável do que quando tem almofada, né? Nesse assento. Mas em pé, eu acho mais confortável e eu acho que para quem está iniciando com produção de conteúdo, a postura fica melhor também. Você consegue ser mais expressivo, mexer braço, sabe? Se aproximar da câmera, se distanciar da câmera, se movimentar. As pessoas gostam de movimento também, né? Ninguém gosta de algo estático. Vídeo Não é barato, rádio, né? é vídeo, né? A gente quer ver enfim, a vida movimento, acontecer. né? Movimento. Não, mas é que eu, como a gente tá falando aqui, né? Cada um tá no seu quadradinho aqui, né? Mas eu já tô aqui, ó, tô relaxado, eu já tô É aqui. ótimo! Não, Tá no vamos conversar. sofazinho Já aqui, tô no né? braço aqui, vamos conversando, fofoca, é isso que eu quero. É Então, isso, é isso que o pessoal quer ver, mas eu entendo como figura pública tem que manter a postura, né? Nos bastidores, a nossa produção mesmo fala, primeiro programa vocês estavam meio assim, solto, relaxado, não, tem que ter postura. Aí já não, tudo bem, faz. Tava vendo aqui nos primeiros 10 minutos, tava bonito. Eu já tô aqui, ó, apoiado. Já mas começa é a bom. relaxar. A Patrícia Poeta, que faz o encontro na Globo, ela cruza a perna. Ela não fica de perna cruzada, dessa forma como eu tô. Ela coloca a perna por baixo no sofá No sofá, e ela se inclina e ela fica assim, igual a gente fica em casa.
Então também tem essa desconstrução, não é algo obrigatório. Você sabe E que lá ela tem um cenário que isso propicia isso. acaba auxiliando, né? É. Mas no programa, por exemplo, na Gazeta que você falou, 20 anos, tinha alguma coisa, a equipe, diretoria, falar alguma coisa assim, ó, não, se posiciona, corrige, alguma coisa nesse sentido? Você era obrigada, digamos assim? Eu vou ser muito sincera, eu era obrigada a sentar no pior sofá da história da televisão brasileira, tá bom? Ok? O sofá do Mulheres, nos 3 anos que eu apresentei, era muito ruim. Eu contei várias vezes pro Márcio. Nada era pior do que aquele sofá. Ele era mole, eu pedi inúmeras vezes para que ele fosse substituído, isso não aconteceu. A gente conseguiu umas almofadas para camuflar, mas ele era muito ruim. Então, é algo que tem que ser pensado, né? Que você tenha um bom sofá, uma boa cadeira, uma boa estrutura de trabalho, é o básico. E a gente falou, né? 10 minutos é uma coisa, 4 horas de programa É sentado. muito Nossa. tempo. E 4 horas sentado numa sala conversando com a sua família e seus amigos também é desconfortável. A gente precisa de movimento, né? O Acaba corpo de cansa. certa maneira prejudicando. Tanto é que as pessoas elas têm o hábito de sentar sempre no mesmo lugar, na mesma posição, no mesmo lado. Tanto é que quando a pessoa ela chega na clínica com dor, eu falo assim, qual a maior parte do tempo você passa onde? Ah, no sofá. Aí, quando eu vejo o lado que ela tá sentindo a dor, você senta mais pro lado esquerdo do sofá, com o braço inclinado, a pessoa fala assim: você é vidente? Como que você sabe, Márcio? Como que vocês entendem isso daí? Pela ergonomia. Então você percebe que realmente a coluna retorce, vai escorregando. Aí eu faço a outra pergunta para a pessoa. Provavelmente onde você senta, o seu sofá ele é afundado. É Aí a mesmo. pessoa fala realmente afundado, ele é mole, ele é macio. Então você que tá assistindo aí, ó, cuidado com o sofá ele pode te trair. E aí vai gerar dor, e aí você vai precisar procurar um quiroprata. Na É um verdade, ciclo, na né? minha opinião, que você compre um sofá que você afunde mesmo, que venha pra gente. O negócio é isso. A gente conserta, né? Isso, Então a gente faz a mecânica, a funilaria, cuidamos não só da parte física, mas também dessa questão emocional, que ela também ela é muito importante, né? Hoje, eu sempre bato nessa tecla, é importante isso, a pessoa ela estar bem emocionalmente. Pode ser a pior dor que você esteja, pode ser a pior postura, às vezes uma noite mal dormida, um medo, um trauma, algo que aconteceu, isso vai gerar dor e aí a dor não passa. Não passa. E você falou bem, noite mal dormida, né? Como o sono é importante para restaurar também o corpo. Eu me vanglorio mesmo de ser uma pessoa que durmo muito corretamente, com o travesseiro entre as pernas, um outro abraçado. Então isso faz com que nessas 8 horas de sono, 7 que seja, ou hoje em dia com o Bento que acorda às vezes meio picado, o meu corpo realmente descanse. Eu realmente tenha qualidade. E eu tenho um colchão muito bom, que é isso, né, a gente precisa investir, tanto no colchão quanto no sofá, que são itens da casa que nós ficamos muitas horas, e que se ele for ruim, tudo vai ficar ruim. E se não investir, procure um bom quiroprata. Pronto. Hoje já Tá tem deixa. muitas dicas hoje, ó. Comprar os pijamas da Pamela, sofá muito confortável pra gente arrumar, a cama, né? Hoje tá Só muito bom dicas, isso. só Só Dicas. Acho que isso que é importante, né? As pessoas entenderem o que acontece com o corpo, todos esses bastidores. E aí hoje receber uma pessoa tão especial, comunicadora, podemos dividir até aqui, aprender muito. Eu acho que isso que você leva para a vida. Eu acho que essa é a mensagem que você traz, até já agradecendo, o programa tá se encerrando. Chegando É no final, um bate-papo pra rápido, né? muito rápido, passa rápido, né, na verdade. Mas só para encerrar mesmo aqui, Pamela, o que você pode dar de dica pro pessoal de casa em relação ao corpo? O que você pode, você que utiliza o corpo como instrumento de trabalho, o que você pode dizer pro pessoal? Invista no seu corpo, cuide dele de verdade e cuide dele pensando no futuro, não só no presente. A estética, ela é consequência de um bom trabalho que você faça no corpo, mas pense que você quer envelhecer bem, que você quer correr atrás do seu filho, que você quer viver bem, quer dormir bem, acordar bem. Então, use realmente o corpo como uma máquina que te mantém aqui vivo, e essa máquina precisa funcionar, não só fisicamente, mas também mentalmente. Pense nisso tudo e seja feliz.
Não deixa a felicidade só para o final de semana, não. Tenha prazer todos os dias, que isso também faz bem para o corpo. Pamela, muito obrigado. Foi enriquecedor escutar você, essas dicas valiosas, conhecer um pouquinho mais ali da Pamela, dos bastidores e mostrar realmente que ela é essa pessoa mesmo, humana, integra esse cuidado físico, mental, energético, espiritual. E isso é muito importante. Gratidão aí por Eu que participar. agradeço. Parabéns pelo projeto, parabéns pelo trabalho de vocês. E contem sempre comigo. Vamos para a clínica agora? Que eu quero fazer uma Vamos. sessão de Vamos cuidar, quiropraxia. né? Agora é parte 2, né? Esse foi mais um episódio do Corpo em Pauta. Um espaço onde o corpo ali é escutado, respeitado e compreendido. Se esse episódio fez sentido para você, se identificou com alguma coisa que falamos aqui entre eu e o Márcio e a Pamela, então se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com essa pessoa que você ama. Então, estamos aqui para mais um episódio.